porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, reconhecemos que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito que nós teríamos perecido. Reconhecemos que do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Reconhecemos, ó Deus, que a boa mão do Senhor vem para nos assistir nessa noite. Vem para tocar nos corações, Senhor amado, que estão aí agora entrando nessa live, ó Deus, para cultuar conosco. Neste momento, Senhor amado, de densas trevas sobre a terra, nesse momento, ó Deus, de tempo de inverno, nós clamamos ao Senhor que venha o sol da justiça e brilhe sobre as nossas vidas. Venha a luz verdadeira e ilumine o nosso entendimento e as nossas emoções. Nessa tarde, início, ou melhor, nessa noite, Senhor, nós queremos declarar que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, e que sem o Senhor nós não somos nada nem ninguém. Neste momento, Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas e a vida daqueles que agora estão lá nos seus lares, na rua, no carro, onde estiver, Senhor, no trabalho, sejam agora tocados pelo Teu Santo Espírito, Pai, manifestando de dentro para fora, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja na vida de cada ser humano. Senhor, neste momento, Pai, que a paz, o amor, a alegria do Senhor, a força do Senhor, Pai, seja sobre cada um de nós, Pai. É no nome de Jesus que eu clamo, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Pai amado, Pai celeste, como Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará. Não importa, Senhor, ó Deus amado, as notícias ruins, nós vamos sobreviver às notícias ruins, porque o Senhor é a boa notícia para nós. E nesta noite, Senhor, mesmo diante de notícias ruins, possamos adorar o Teu nome, nome que é sobre todo nome. Possamos, ó Deus, ficar com a boa notícia que nasceu na cidade de Davi, em Belém da Judéia, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo. Nós queremos Te adorar, Senhor, e no nome de Jesus rogar a Tua cura, a Tua bênção para aqueles que necessitam nesta noite. Força, alegria, nós rogamos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, que toda embriaguez na mente e na terra das emoções possam cair por terra nesta noite, e que a sã consciência, a razão, venha sobre cada mente nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos e prestamos ao Senhor um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, Te pedimos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao culto, irmão. Vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo nome. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer por toda em nossa
te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha lente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas venho novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no
clamar pela glória, a glória de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, ser propício a nós e vem neste lugar, ser propício a nós e vem neste lugar. Meu coração
presença. Meu coração quer te adorar, ser propício a nós. Vem neste lugar, ser propício a nós. Vem neste vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz de novo vasos novos pra te adorar. Te adorar. Acende o fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Acende o fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, quero mais de ti. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não possa controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Onde eu quero estar, não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração, eu não posso controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, não posso controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti.
presença, perfume suave. Eu sei que estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado. Vem reinar entre nós, habitar entre nós. Doce presença, sei que estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado. Vem reinar entre nós, habitar entre nós. Sopra sobre nós, como em Pentecoste. Vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecoste. Vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecoste. Vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecoste. Vem aqui reinar. Vento impetuoso, sopra sobre nós, como em Pentecoste. Vem aqui reinar. Aleluia. Reina Jesus, reina entre nós, Jesus. Reina entre nós, Jesus. Reina, reina, reina. Reina neste lugar, Senhor. Reina na vida de cada um que nos ouve, que nos assiste. Reina, Jesus. O teu reino é sempre eterno. É sempre eterno. Como está escrito. Podemos levantar, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Aleluia. Reina, Senhor. Venha aqui reinar, Senhor. Reina, Senhor, em nome de Jesus. Reina, Jesus. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Reina, Yahvé, reina, aleluia. Pode reinar, Senhor. Tu tens a liberdade de governar as nossas vidas. Tu tens o direito, tu és o Rei, o eterno Rei, o Rei que é sempre eterno, o seu reinado, e nós te adoramos, Senhor. Agora, pois, que o teu Espírito visite os corações, Senhor, de cada um, o coração de cada um nesta noite, a começar nos nossos aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Tira uma canção aí ao Senhor hoje. Aleluia. Aleluia. Louvado ao Senhor. Oh Deus, aleluia. Santo és, santo és. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és o Rei. Aleluia. Uma
coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença tua presença me sustenta, Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre, Senhor. Aleluia! Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Oh, aleluia, tua graça nos basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Aleluia. Tua graça me basta, Senhor. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, aquele que tem o poder nas mãos, aquele que é o Rei dos Reis, que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim, que criou todas as coisas. Eu queria convidar você nessa tarde, ou estava na igreja, e nesta noite aqui, o Senhor nos deu uma palavra para compartilhar com você, uma palavra revelada, uma palavra vindo do altar do Senhor para as nossas vidas nesta noite, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, nos acompanhando aí no culto, nesse culto online. Eu queria esperar você pegar a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo capítulo 1, Salmo 2, aliás. O salmista ali, quando escreve esse salmo, um salmo profético, um salmo
messiânico, um salmo em que o salmista, ele relata aquilo que o Espírito de Deus colocou no seu coração e que nós vamos meditar nessa noite, amém? Salmos 2, ou seja, a palavra dessa noite é: quem é o meu rei? Quem é o nosso rei? Quem nos governa de fato? Quem está reinando na minha mente, no meu coração agora? Quem está reinando na sua mente, no seu coração? De fato, Jesus é o seu rei? De fato, Jesus é o Rei dos Reis? Sim, a Bíblia diz que Ele é, que todas as coisas foram entregues a Jesus. Mas você, no dia que você se rendeu, você também se entregou e entregou tudo o que você tem a Jesus. E no Salmo de número 2 diz assim: a rebelião das nações e a vitória do Messias. Ou seja, as nações se rebelaram, os governos se rebelaram. Quando Jesus veio ao mundo e sabia ali, avisado pelos magos que vai visitar a criança que nasceu, avisado pelos anjos, Herodes quer saber se aquela criança de fato era o rei dos judeus e vinha para governar Israel e governar o mundo. Mas a Bíblia fala que, diz assim: porque se amotina as nações, ou seja, cria um motim as nações, e os povos imaginam coisas vãs, ou seja, porque as nações estão reunidas, imaginando coisas vãs, e diz assim: os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macomunam, ou seja, faz como um acordo, se ajuntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele está dizendo assim: por que as nações da terra fazem isso? Porque as nações da terra se levantaram ou se rebelaram contra aquele que é o Rei dos Reis, contra aquele que é o Senhor, contra aquele que é de fato o Rei por direito, que nos deu a vida, que nos deu a condição de ser quem somos, ser humano. E ele diz assim: se reuniram contra o seu ungido, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Estão dizendo assim: olha, nós não queremos servir ao Rei Jesus, nós queremos servir ao Rei Donald Trump, nós queremos servir ao Rei, seja ele Bolsonaro, queremos servir ao Rei lá, o primeiro-ministro da Inglaterra, ou a primeira-ministra da Alemanha, ou da França, enfim, de que país seja. Os reis da terra, ou seja, não quiseram submeter a Jesus, não quiseram submeter a Deus. As nações da terra também não quiseram submeter ao Senhor. Ninguém quer se submeter à vontade daquele que é o verdadeiro rei. Às vezes nós nos submetemos num tempo como esse de quarentena e não está errado, pois a Bíblia diz que estamos sujeitos às autoridades, mas nós nos submetemos e absorvemos uma lei ou a palavra de um governante de forma perfeita e de forma obediente. Mas quando vem aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que é o verdadeiro Rei, Ele te dá uma palavra, Ele me dá uma palavra, Ele dá uma palavra para as nações, Ele dá uma palavra para os reis da terra. Ninguém quer obedecer a Ele, ninguém quer submeter a esse Rei. E aqui a palavra diz que de comum acordo todos se reuniram dizendo: nós não vamos obedecer esse Rei, nós não queremos que esse Rei Jesus governe sobre nós. E o salmista, na sua palavra profética, ele diz assim, que viraram e falávamos: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. No versículo 4 do Salmo 2 diz assim: aquele que habita nos céus se rirá. Ou seja, dizendo: nós não vamos servir ao céu, nós não vamos servir a Deus, nós não vamos servir a Jesus. E a Bíblia está dizendo, o salmista na sua palavra profética, ele diz que o Senhor olha do céu para esses reis terrenos, para esses homens terrenos, e Deus sacode a sua cabeça e Deus se ri, porque sabe que não passa de meros mortais, de homens que não sabem o que fazer num período como esse, de homens que não sabem de fato, são lideranças, são governos, mas não sabem o que fazer. Só existe um rei que sabe o que fazer, o nome dele chama-se Jesus, o Rei dos Reis. E na sua palavra, o salmista diz assim: aquele que habita nos céus se ri.
O Senhor zombará deles. Zombará de quem? Desses reis da terra, das nações da terra. O Senhor zombará deles. E diz assim no versículo 5: então se lhes fará na sua ira e no seu furor, os confundirá. A Bíblia diz assim: então lhes fará. O que vai fazer? Deus vai chegar e fazer o seguinte: confundir os homens, confundir as nações, confundir os reis, para que eles se rendam totalmente ao Senhor, para que eles se rendam totalmente a Jesus, para que eles se rendam totalmente àquele que é o Rei verdadeiro. A Bíblia fala que eles se acumularam, se fizeram de comum acordo, fizeram um coloio, contra esse governo chamado Jesus, e falaram: nós não vamos obedecer a ele. E os governos terrenos obedecem ao seu próprio ventre, mas aquele que é o Senhor, que precisamos nos render. Ele diz na sua palavra, ele diz assim: então lhes fará na sua ira e no seu furor. O que Deus vai fazer com os reis da terra? Confundirá eles. Eles vão ficar confundidos, eles não vão saber o que fazer como estão agora. Eu, porém, ungi o meu rei. Deus está falando: eu, porém, já ungi o meu rei. No tempos antigos, quando o rei ia ser coroado rei, ele recebia a unção, ele era ungido rei, ele era coroado, aclamado rei. E aqui está dizendo o seguinte: que Deus já ungiu o seu rei, e o rei eterno, que é Jesus. Ele diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele continua dizendo: recitarei o decreto. O Senhor me disse. Ele diz assim: olha, o Senhor me disse. Eu vou recitar o decreto dele. O rei colocava um decreto, e o decreto era pregado como hoje a lei, nos editais. Então o decreto é colocado, o rei dá o decreto e teria que ser proclamado ali em praça pública, para que todo mundo entendesse que o rei estava dando um decreto. Ele diz assim: recitai o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Quem gerou Jesus no ventre de Maria, da Virgem, foi Deus. Então ele diz: eu hoje te gerei, gerado pelo Espírito Santo. Esse é o rei verdadeiro. Ele diz agora: pede-me e eu te darei o que? As nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Deus aqui na sua palavra dizendo: olha, as nações e toda a sua possessão eu entrego a este rei Jesus. Versículo 9 diz assim: tu os esmigalharás, ou tu esmagarás. Em outra tradução diz assim: que Jesus vai vir como rei. Ele veio como cordeiro, mas ele virá como leão. Está escrito: ele veio para ser sacrificado, mas ele virá como Senhor. Ele veio como servo, mas ele virá como Senhor. Ele veio como aquele que morreu. Ele veio agora não só para levar a sua noiva, mas ele vem para julgar a vida dos homens. Ele, na sua palavra, ele diz assim: agora pois o rei, ele diz assim, melhor dizendo, tu os esmagarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de barro. Está dizendo que o Senhor Jesus vai reger as nações com vara de ferro, porque os reis da terra fizeram um coloio juntamente com toda a humanidade para não aceitar o governo de Jesus. Quando Jesus vem anunciando o evangelho, ele não vem anunciando uma bênção terrena, ele vem anunciando: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. Ele vem anunciando dizendo: arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino celestial. Ele não vem anunciando casa, carro, comida, roupa, bebida, não. Ele vem anunciando o reino que é sempre eterno e durará para sempre. E nessa palavra ele diz: agora pois os reis, sede prudentes. Ele diz assim: agora governantes da terra, agora povos das nações, sede prudente, deixai-vos instruir juízo da terra, juízes da terra, melhor dizendo. Ele está dizendo assim:
olha, reis e povos da terra, deixa o rei instruir vocês, deixa as leis de Deus instruir vocês, ó juízes da terra. Você sabe por quê, irmão? Deus veio com a graça, porque graça é favor imerecido. Quem não merece ser abraçado é que vai ser abraçado, quem não merece o presente é que recebe o presente. Essa é a lei de Deus, a lei da graça e do amor. Nós vivemos em nossa nação anos aí atrás de juízo de Deus. Nós vimos um juiz julgando toda a nação. Agora esse juiz que estava julgando agora se torna réu, e outros juízes vão julgar ele. Quem é o homem? O homem não é nada. Mas nós mostramos uma coisa diante da palavra de Deus: só existe um juiz que é eterno e que é verdadeiro. O nome dele é Jesus de Nazaré. Esse é o juiz eterno. Então ele diz assim: olha, reis da terra, agora sede prudente, deixai-vos ser instruídos, e vocês, juízes também da terra, vocês deixem instruir vocês. Versículo 11 diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Ele está dizendo: olha, respeite esse rei, reconheça o governo de Jesus, reconheça a soberania daquele que criou o céu, a lua, as estrelas, o mar e tudo que aí há. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Ele está dizendo: olha, tema esse Deus, reconhece as suas leis, obedeça às suas leis. E quais são as leis de Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e nisso se cumprirá todo o mandamento, toda a lei do Senhor e dos profetas. Ele diz agora sim: serve a Ele com temor e com alegria, como nessa noite nós estávamos aqui, com temor e alegria, e estamos aqui servindo aquele, cultuando aquele que era e que é. No versículo 12 diz assim: beijai o filho, para que se não ire, e o que? Pereça no caminho. Ou seja, quando em breve se inflamar a sua ira, ele diz assim: o tempo da graça é agora. Beije Jesus agora, abrace Jesus agora, peça para Jesus entrar na sua casa, na sua vida. É agora, não é amanhã, porque ele diz assim: em breve inflamará a sua ira, ele vai vir irado para reger as nações com vara de ferro. Mas ele diz assim: bem-aventurado todos aqueles que nele confia. Ou seja, se você confia no Senhor, se você entrega ao Senhor, se você o abraça hoje, quando ele vir regendo as nações com vara de ferro, você vai ser convidado a entrar nas bodas do Cordeiro. Eu queria convidar você agora, para a gente encerrar, abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 19, uma palavra da parte do Senhor nesta noite para nós. Primeiro ele começa em Salmo, dizendo: os reis da terra não querem reconhecer o reino de Jesus. Os povos da terra não querem reconhecer o governo de Jesus sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua casa. Mas agora no Salmo 19, ali na revelação que o Senhor dá ao apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, ele diz assim: depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: a vitória, a glória e o poder de nosso Deus, porque seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição. Ele se vingou dela por ter o sangue dos seus servos em suas mãos. E eles disseram pela sua vez: a fumaça sobe dela para todo sempre. Aqui estava falando, ou seja, quando Roma corrompeu, matou, quando ali, eu diria assim, nas arenas de Roma, Nero queimando crente e jogando ali para os leões devorarem aqueles que confessavam a Jesus. Mas de lá para cá, o mesmo Império Romano continua no Brasil, continua nos demais países, na China, nos Estados Unidos, na Europa. São o que? O império do homem, o reino do homem sobre o homem. Mas o que Jesus veio trazer é o reino de Deus sobre os filhos daquele que se reconhecem que são filhos de Deus.
aqueles que se submetem. E ele diz assim: olha, a fumaça vai vir, vai consumir tudo isso aí, o fogo. E ele diz assim: os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram, estavam dizendo ali da visão de João diante do céu, prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, e disse: o que foi que aquelas autoridades que estavam ali disseram? Amém. Louvemos o nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que dizia o quê? Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Regozijemos-nos e nos alegremos, demos-lhe a glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro com a igreja, aleluia, e a sua noiva já está preparada. A igreja já está preparada. E quem é a noiva de Jesus? É a religião? Não. Quem é a noiva de Jesus? É a instituição? Não. Quem é a noiva de Jesus? É um grupinho que está ali? Não. Quem é a noiva de Jesus? É todos aqueles que lavaram as suas vestimentas pela fé no sangue de Jesus, aqueles que creram em Jesus, que se submeteram à sua palavra, que submeteram ao seu governo, que submeteram ao seu amor, que dobraram e confessaram a Ele como Senhor da sua vida. Quem é a noiva de Jesus? É aqueles que estão espalhados pela face da terra, mas que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que crê em Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Quem é a noiva de Jesus? É aquele que Ele comprou com seu sangue, com o sangue que derramou lá na cruz. A noiva de Jesus que vai subir, ela já está preparada. Para de olhar para pessoas, para de olhar para líderes que se corromperam, para de olhar para instituições que deixaram de pregar a essência do Evangelho. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Jesus é a expressão exata do Deus invisível. Deus é amor, Jesus é amor, e nós devemos viver em amor. Jesus chama o homem para retomar ao princípio da criação, a conviver de novo com Deus. Por isso, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. Então ele diz assim: Adonai, o Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Regozijemos-nos e nos alegremos, demos-lhe a glória, porque é chegada a hora do casamento. É a hora de Jesus pegar a igreja e levar para morar com Ele. Em Israel, o homem vinha e pagava o dote à noiva, ao seu pai, e ia preparar o lugar para onde ia levar a noiva. E ele voltava a qualquer momento da noite para buscar aquela noiva. Mas a noiva que ficava esperando o noivo era uma noiva com esperança no coração. Não era uma noiva desesperada, triste, abatida, mas era uma noiva dizendo: independente da pandemia, independente do coronavírus, eu estou esperando Jesus. Eu estou esperando a hora que o noivo vai vir me buscar. E no livro de Apocalipse 19 diz assim: regozijemos-nos e nos alegremos, demos-lhe a glória, porque é chegada a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva está preparada. Linho fino, aleluia. Linho é o que? Os atos. Quais são os seus atos? O que você anda fazendo? O que você anda falando? Quais são as suas reações? É a de um cristão? É de alguém parecido com Cristo? Então ele diz assim: a noiva dele já está preparada de linho fino, brilhante, puro, e foi-lhe dado para que se vestisse. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Por isso que eu falo que amor não é sentimento, amor é um ato de verdade, uma ação de verdade para com o outro. Ainda que seja o seu inimigo, você deve amá-lo. E ele diz assim: ao anjo me disse, escreve,
Quão felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Mas só vai entrar nessa festa quem lavou a sua vida no sangue de Jesus, crendo nele pela fé, e os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. E ele disse mais ainda: eu vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, montado nele estava, aleluia, o que é chamado fiel e verdadeiro, e a sua justiça executa o juízo e segue para a batalha. As nações estão atrás de dinheiro, os reis da terra estão atrás de dinheiro, mas Jesus disse que no dia do juízo ele vai julgar todos aqueles que são acumuladores. Ele diz que o pão é nosso e o Pai é nosso. Então ele diz assim: esse cavaleiro vem, e ele diz assim: pois o seu nome é o quê? Fiel e verdadeiro, e a sua justiça executará o juízo e segue para a batalha. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua cabeça havia muitas coroas reais, e possuía um nome que só ele conhece. Está vestido com um manto que? Tingido de sangue. Está falando de Jesus, e o seu nome é a palavra, o verbo de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos de linho fino, branco e puro, e seguem em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Eu volto para o Salmo 2. Ele vai governar as nações. Ele vai vir não mais para morrer, não mais para abraçar, mas ele vai vir para reger as nações com vara de ferro. Por isso ele que pisa o lagar, do qual fluiu o vinho da ira do Senhor, o Deus dos exércitos, dos exércitos celestiais, o seu manto está escrito na sua coxa o seu nome. E a palavra diz assim, que eu quero encerrar agora. Ele diz assim: Bartimeu, um cego como nós, estava ali em Jericó, e Jesus ia passar pela última vez em Jericó. Essa pode ser a última mensagem que você escuta e você continua com seu coração duro. Essa pode ser a última noite que os habitantes da terra habitam sobre a terra. Amanhã não nos pertence. Se não for coronavírus, outra coisa nos levará. Mas a terra que está aí está reservada para o fogo, diz a Bíblia. Então, Bartimeu, que precisava de um milagre, precisava de Jesus, como eu e você precisamos, ele gritou naquela hora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais Jesus ia distanciando, ele gritava mais alto, e a multidão foi passando, e ele foi gritando mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus voltou, ouviu Bartimeu, curou Bartimeu, e era a última vez que Jesus passava em Jericó. Pode ser a minha e a sua última vez. Grite para Jesus nessa noite: tem misericórdia de mim. E beije ele, e abrace, porque ele virá para reger as nações com vara de ferro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu queria convidar você a orarmos juntos. Haverá daqui a pouco o clamor da meia-noite, que é a meia-noite, mas depois nós estaremos juntos também para continuar. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre você. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E na terça-feira, irmãos, na terça-feira nós estaremos ali na igreja. O pastor estará ali com algum obreiro para estar orando. O irmão Elisvan que vai fazer o culto de oração na terça, o presbítero Elisvan, mas nós vamos estar ali orando. E você que desejar ofertar e dizimar, seja na conta que está aí, ou seja lá na igreja, na terça-feira nós estaremos lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Vamos adorar a Deus hoje? Abençoa, Senhor, essa pessoa agora que se rendeu ao Senhor, Deus. Que a boa mão do Senhor seja sobre ela, agora e sempre, em nome de Jesus, ó Deus. Agora, para tocar, para abençoar, para salvar, para curar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória. Queria só dar o aviso, essa semana nós vamos estar fazendo uma gincana de oração. Dê o seu nome e você vai estar orando para alguém, amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre você. Deus te abençoe, a paz.